Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar sobre o que se passa num dos maiores países africanos, a República Democrática do Congo, onde houve eleições. Eleições cujos resultados levaram algum tempo a conhecer. O pretexto foi que é um país muito grande, com muito poucas infraestruturas, tem praticamente a área da Europa Ocidental, portanto, estamos a falar de facto de um país que ocupa praticamente toda a bacia do Rio Congo. Um país com uma vasta população, uma logística terrível, porque praticamente não tem estradas alcatroadas, mas, no entanto, conhecidos os resultados, ficou a suspeita, aparentemente fundada, de que, mais do que recolher os votos todos, aquilo que esteve a ser preparado foi uma transição do poder não democrática. Isto é, nessas eleições concorreram 3 candidatos, um que era o herdeiro, por assim dizer, o candidato escolhido pelo homem no poder, Joseph Kabila, filho de Laurent Kabila, portanto, estamos a falar da dinastia que sucedeu a Mobutu depois de ter derrubado Mobutu e que indicou Shadari como seu candidato. Só que Shadari não tinha espessura, textura, peso para ser eleito. E, portanto, entre os dois candidatos da oposição, Tshisekedi e Fayulu, havia que ver qual era aquele que eventualmente, para o qual se poderia fazer uma transição que fosse menos complexa para o regime do Congo. Aparentemente, o escolhido foi Tshisekedi, apesar de tudo indicar que poderá ter sido Fayulu que ficou à frente no voto popular. É isso que defende a Igreja Católica, que defende a Igreja com base nos votos que contou, naquilo que pôde controlar. Era para aí que indicavam todas as sondagens pré-eleitorais, em que davam mais de 20 pontos de vantagem a Fayulu sobre Tshisekedi. No entanto, muito provavelmente vamos assistir à posse de Tshisekedi, porque já está tudo montado para ser essa a transição de poder. Isto é, mais uma vez, vamos ter uma situação num país africano onde não ocorre verdadeiramente uma real transição democrática de poder. É isso que podemos falar? Eu acho que sim. Aliás, seria surpreendente se na RDC acontecesse alguma coisa parecida com uma transição e a mesma não transição democrática. Porque, de facto, é um país que praticamente tem problemas de fundo muito importantes que explicam muitas coisas. Primeiro, continua a ser um país muito tribalizado ainda, quer dizer, muito tribalizado. Depois, como aliás o José Manuel estava a dizer, é um país que tem uma geografia muito ingrata, porque é evidente, fizeram-se estradas, só que as estradas são praticamente comidas rapidissimamente pela floresta tropical. Depois, Congo teve ali aquele período, enfim, com todos os seus defeitos e cleptocracia e tudo isso, mas Mobutu ainda conseguiu, enfim, praticamente durante os seus 25 anos de poder, ou talvez mais até, conseguiu manter aquilo relativamente, enfim, pelo menos uma fachada de unidade, mas com o seu desaparecimento também voltou muito às rivalidades tribais, regionais, e o Congo tem sobretudo, a República Democrática do Congo tem sobretudo um problema para mim que é o mais grave de todos. Nunca conseguiu ter um exército nacional, quer dizer, aliás é muito curioso que os conflitos no Congo são sempre resolvidos por tropas estrangeiras, de um lado ou do outro, são sempre decisivos os estrangeiros para instalar, enfim, para tirar ou instalar alguém no poder. Nomeadamente Angola interveio na guerra do Kabila contra Mobutu, os ruandeses também intervieram e têm ali uma certa... Depois houve aquela segunda guerra também, que foi uma continuação do conflito do Ruanda, portanto, continua a ser. E desta vez, o que é que quer dizer, que Kabila tentou protelar as eleições. Acho que conseguiu-as protelar, mas praticamente mais um ano. Vai ser no ano passado, exatamente. Ele conseguiu-as protelar, até porque, segundo a Constituição, que ele também, enfim, não se terá atrevido a mudar, não podia ter um terceiro mandato, escolheu este Shadari como seu candidato, não é? Fayulu tinha, de facto,
diz-se que as condições principais para ganhar, porque além de ser uma pessoa, enfim, com um certo perfil e com passado político e até não só político, mas também na área enfim, económica, das finanças, etc. Era um homem que, de certo modo, era endossado por dois candidatos fortes que foram proibidos ou foram impedidos legalmente enfim, penso pelo Tribunal Constitucional de concorrer, que era Jean-Pierre Bemba e Moisés Katumbi, que foram os dois impedidos e ambos o apoiaram. Portanto, a ideia era que, com os apoios que esses teriam, um no Katanga, Katumbi, e outro no norte, não é, Bemba, que ele teria, de facto, essa maioria que, de facto, as sondagens lhe davam e essas contagens paralelas lhe davam. Havia receio de um grande... Circularam várias versões e vários boatos depois das eleições. Um indicava que Kabila estaria pronto a abandonar o poder e a abandonar o Congo, não é? Que iria sair do país. Depois apareceu um segundo, dizia que não e que havia receios, de facto, de haver, enfim, um conflito muito, muito grave, que era Kabila tentar, de qualquer maneira, impor o seu candidato. Aqui parece-nos que houve uma negociação entre os partidários de Tshisekedi, começou a ser negociado, talvez já depois das eleições, e os partidários de Kabila, porque Tshisekedi apareceu como como candidato mais votado, com os tais, se não estou em erro, 44%, ou 34%, não, 38%, o Fayulu com 34% e depois o outro com cerca de 20%, não é? E depois havia muitos mais candidatos, havia claro, uma dúzia de candidatos menores. Portanto, isto aparece como uma negociação, um negócio concluído entre os partidários de Tshisekedi e os partidários de Fayulu, portanto, o Fayulu de Shadari, fica, digamos, uma maioria aritmética, não é? Uma maioria de quase 60% com os votos de uns e de outros. Farão uma repartição de poder, aparentemente Kabila, ou pelo menos, neste caso Shadari ou Kabila, vão conservar o comando de algumas das alavancas ou dos motores do poder principais, ou seja, das finanças, das forças armadas, serviços de inteligência e até dos lados estrangeiros. É uma das versões que aparece nessa negociação. Há também um problema que surgiu ainda antes das eleições, que foram umas declarações unilaterais, mas que eu acho que foram enviadas até ao secretário-geral das Nações Unidas, mas que eram mais declarações de uma intenção de secessão do Katanga, não é? Portanto, há ali, enfim, uma série de problemas. Já antes das eleições, é preciso ver que o Congo tem ali zonas que são hoje perfeitamente zonas sem poder, zonas completamente controladas ou por senhores da guerra, ou por organizações criminosas, ou ali em zonas do Kivu do Sul, etc. Portanto, onde o Estado já, de certo modo, há muito que não chega, não é? Portanto, é de facto uma situação grave, perigosa, e perigosa, por exemplo, nomeadamente, para Angola, que pode apanhar com muitos refugiados, já tem apanhado uma série de refugiados nos últimos meses, de refugiados do Congo, sobretudo ali nas zonas nas Lundas e também ali nas zonas do Mochico, não é? Porque são as zonas que são fronteiriças com o Congo. Portanto, é uma situação bastante complicada. Vamos ver como é que é a sequência, quer dizer, se de facto os partidários dos vencidos vão ser aquietados, também com alguma compensação, não sei se são aquietáveis ou se vão ser. A França já se mostrou bastante descontente com este resultado, que já anunciou como, de certo modo, pouco correto, digamos, produto de fraude. E vamos ver como é que evolui as coisas, mas é sempre altamente perigoso, porque é de facto um país com 9 ou 10 Estados, com fronteira com 9 ou 10 Estados, é um dos países em território maiores da África, e tem esses problemas que sempre teve. Jaime Gama, quando olhamos para o Congo, recordamos-nos daquilo que é... O Congo tem uma história muito particular na colonização africana, porque não é bem um Estado, na sua própria origem, não é uma colonização semelhante
à colonização portuguesa, ou inglesa, ou francesa, porque é um território privado de um rei, do rei Leopoldo. E a partir daí parece haver quase que uma sina de um país que todo ele está condenado a um lado trágico, pelo lado por uma colonização particularmente brutal, que inclusivamente inspira obras literárias. Conrad, portanto, pelo seu lado excessivo, um grande criticismo internacional, e depois, desde o princípio, quer dizer, desde a independência, que se vive sempre quase em permanente tensão, não é? Houve um golpe de Estado 4 meses depois da independência, que põe o presidente, ou melhor, não é da independência, da eleição do primeiro presidente, que era o líder da independência, o Patrício Lumumba. Bom, o Congo é, se quiser, o coração da África Central. E é um coração da África Central que, de certa maneira, durante muitos anos, permanece um pouco imune às descidas dos árabes e do islamismo pelo interior, e depois também às aparições costeiras e marítimas dos colonizadores europeus, que chegam lá, mas não têm raio de ação para se estabelecer de forma definitiva, nem os portugueses, nem os holandeses, nem os franceses, nem os ingleses. Uma particularidade, o Congo não era navegável, tinha umas cataratas perto da Foz, portanto era difícil penetrar para dessas cataratas. Sim, mas havia até haver navegação a vapor, a maior parte dos rios da África, as correntes são tão fortes que não se podem subir. Havia também as expedições terrestres. Aliás, a relação portuguesa, por exemplo, com o Congo, não se pode circunscrever à relação com o Reino do Congo, que até foi uma relação muito formal, porque depois há todas as expedições a partir do centro e do sul de Angola que atingem áreas e regiões onde hoje se situa o próprio Congo. Mas isto para dizer que o Congo é resultado desse grande vazio dos colonizadores da costa, da necessidade que sentem alguns não colonizadores da costa de se anteciparem soluções de negação a que algum dos pré-existentes se apoderasse do Congo. É o caso da atitude dos alemães e também um pouco o caso da atitude dos norte-americanos, e depois aproveitam o grande desejo do rei Leopoldo da Bélgica de ter uma colónia. Ele, aliás, teve como alvos imensas zonas do mundo. E depois ficcionou-se que aquilo seria um domínio, a Sociedade Internacional do Congo, animada pelo rei Leopoldo, que aquilo seria um domínio pessoal do rei. Mais à frente, o Congo vai passar a colónia belga. E, entretanto, também, por virtude da Conferência de Berlim, são estabelecidas regras quanto a essa zona. E considera-se, tecnicamente, à época, que o tratado que dispõe sobre a bacia do Congo envolva simultaneamente o rio Congo, o Zaire propriamente dito, e o rio Zambeze. Portanto, é um tratado que vai de Angola à contracosta através da geografia desses rios, que num certo momento, perto do sul de Angola e do corredor do Cabrivi, tendem a encontrar-se, não com uma ligação direta, mas com uma ligação terrestre muito próxima. Portanto, o Congo é arbitrado internacionalmente em vários domínios para que não seja atribuído a nenhuma das potências fortes da colonização costeira, fique atribuído primeiro pessoalmente e depois em titularidade de colónia a um país pequeno, que não tem grande tradição colonial até aí, e que permita aos alemães, aos ingleses, aos franceses e também aos americanos, que já têm alguma ideia sobre a África, que todo aquele imenso centro da África, onde se presume que haja recursos, não tanto agrícolas, mas talvez florestais, minerais, isso aí de grande importância, fica atribuído a alguém que não desequilibre o relativo equilíbrio colonial africano. Acontece que o Congo... A partilha da África tinha sido feita Sim. na Conferência de Berlim. Sim.
Congo é demasiado grande para ir para uma das potências. Exato, é isso. E, portanto, é atribuído a um terceiro. É uma ficção internacional de arbitragem, se quiser. Acontece que o Congo, sendo tão grande como é, tem, em primeiro lugar, um problema de unidade interna, porque tem vários grupos étnicos, 250 grupos étnicos, dos quais 5 ou 6 são os principais, que ao longo da história também constituíram reinos com relações nem sempre amistosas, quase sempre conflitivas entre si. Tem línguas diferentes. Algumas das línguas são línguas que predominam na parte ocidental do Congo, e toda a parte oriental do Congo tem o predomínio da língua Swahili, se quiser, é um crioulo derivado do árabe, que incorpora palavras de várias línguas nativas, mas que influencia toda a costa do Índico, e essa influência chega para cá dos Grandes Lagos até metade do Congo. E, portanto, essas duas sociedades, essas duas culturas, independentemente de outras subculturas que são também competitivas e conflitivas, mas esses dois grandes campos tendem também a gerar uma certa tensão e uma certa oposição. E é interessante verificar como, durante o período do domínio belga, já afloravam essas tensões, mas depois da independência essas tensões vieram a eclodir com grande vivacidade. É interessante ver-se que, do ponto de vista religioso, e porventura aí os portugueses tiveram um papel pioneiro, o Congo é um país de maioria católica e de maioria cristã, porque tem uma expressiva, quase 50% da população é católica, depois há 20% protestantes e há 10, 12% quimbanguistas. Quimbanguistas são uma dissidência local do protestantismo que tem prolongamento em Angola. Sim, e tem prolongamento direto. E depois tem prolongamento derivado através do tocoísmo no norte de Angola. São, portanto, cisões no universo protestante do Congo, o qual o universo protestante do Congo também tem uma particularidade, é que é reformado em várias partes, mas a grande maioria, porque está encostada à África Oriental, é anglicana, de uma modalidade anglicana africana. Portanto, há toda essa diversidade. E a tensão entre o leste e o ocidente na vida política do Congo é uma constante. Lumumba, quem são os Kabila? Lumumba é também originário do leste e Lumumba é suposto ter ganho as eleições a seguir à proclamação da independência. É o líder da independência. Mas depois... Supostamente as únicas eleições realmente democráticas. Mas depois... Ele era primeiro-ministro. Sim, o presidente era o Casavubu. Depois ele tem um seu sucessor, que é o Gizenga. Antoine Gizenga. Que tem um sucessor, Pierre Mulele. E Kabila pertence a esse grupo do Pierre Mulele. E quando são derrotados, refugia-se no leste para criar uma guerrilha. Há depois o triunfo do general Mobutu, quando não só progride com toda a turbulência que deriva da morte de Lumumba, como também depois derruba o presidente Kasavubu, apesar do presidente Kasavubu ser mais moderado que Lumumba, mas é derrubado por Mobutu. E Mobutu ensaia uma unidade do Congo, que é uma unidade ditatorial, mas fortemente centrípeta. Aliás, todos os noticiários do Congo, as emissões de televisão, terminavam com o Mobutu a passar na televisão vestido de cada uma das tribos das grandes províncias para que tudo rematasse na unidade do Congo. Portanto, ele ensaia, ele é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que dá um golpe de Estado, e ensaia uma unificação autoritária do Congo. Bom, a erosão de Mobutu
vem coincidir na sua fase terminal com todos os acontecimentos na África Oriental, no Ruanda, no Burundi e no Uganda. E o grupo Kabila, que está no leste do Congo, que tinha vivido na Tanzânia, é apoiado conjunturalmente pelos Hutus, por Kagame, por Museveni, também pela Tanzânia, e realiza uma operação de penetração até Kinshasa e de derrube final do Mobutu. Nessa transição, sim, nessa transição, Kabila, que não tem nenhuma força no lado das províncias ocidentais, é apoiado por uma coligação, a Namíbia, o Zimbábue e a Angola. E porquê é que Angola apoia Kabila, com o qual não tem nenhuma relação? Apoia Kabila porque Kabila é a representante, no fundo, de uma parte étnica de África que nunca tenderá a fazer uma aliança com a UNITA. E, consequentemente... Enquanto Mobutu era um grande apoiante da UNITA. Consequentemente, dá o que a Kabila dá a sua ação especial, informações, alguma tropa especial para projetar na zona de Kinshasa, mas, sobretudo, põe à sua disposição os gendarmes catangueses que se tinham refugiado em Angola e que detestavam o Mobutu e, portanto, são usados como uma guarda pretoriana na consolidação de uma liderança congolesa que, vinda do leste, por uma série de conjunturas muito específicas, acaba por ter sucesso nessa coluna militar e por uma aliança um pouco atribiliária nos vários factores que compõem o Congo. Tudo isto vem a renascer agora, por se quiser. Vai-se ver... Criam um regime que sucede a Mobutu, mas com o mesmo tipo de características. Sim, é um regime que se vem... A economia cresce, só que a economia cresce só para alguns, porque 83% da população vive com $1 por dia. E o complexo de negócios do clã Kabila, como se chama, é um complexo de negócios que domina tudo o que é produtivo e fértil no Congo. E, portanto, é uma ditadura de forte componente militar ou militarizada, com um aparelho político que não tem grande enraizamento no país, mas com um sistema de policiamento bastante efetivo e que se apodera desde agência de viagens, hotelaria, companhias aéreas, licenças para explorações diamantíferas, cobalto, cobre, estanho, tudo o que mexe no RDC está nas mãos do clã Kabila. Bom, neste momento os fatores vêm outra vez ao de cima, porque quem são estes candidatos? Se nós virmos o candidato Fayulu é o candidato de uma Kinshasa, Katanga, mais permeável ao catolicismo, mais permeável à economia internacional. Ele foi funcionário da Mobile, é gestor e proprietário de empresas, portanto é essa opção bastante alternativa. É ele que de alguma forma a Igreja Católica está a apoiar, sim, a defender? Sim. O Shadari, que é o ministro do interior do Joseph Kabila, é também de uma província do leste. São pessoas que não têm o menor enraizamento nas províncias ocidentais, não falam as línguas e portanto, não têm ali grande inserção. Estes Taxis Kedipo, quem é o candidato é o filho. O pai, que é um grande político congolês, é um personagem muito interessante, porque ele começa por ser um dos secretários e adjuntos de Lumumba. Depois cola ao golpe de Mobutu. E é ministro em altas funções do Mobutu. Aliás, tendo tomado um papel significativo nas medidas de Mobutu, anti-Lumumba, anti-Kasavubu, mas que depois descola de Mobutu. São Lubas, a grande província central, o grande reino central, embora o filho já tivesse nascido em Kinshasa. Descola de Mobutu. E
joga um papel em algumas tentativas de transição, chega a ser primeiro-ministro e depois é preso por Mobutu, portanto, granjeia também alguma reputação política como oposicionista e que agora emerge. Para os Kabila será seguramente o mal menor, porque enquanto Fayulu tem um projeto mais radical de cortar cerce com todo o esquema nepotista do grupo Kabila, com estes cheques é que é de uma negociação será possível. É o filho, não é o pai. E não é o pai. Não tem o peso, o pai morreu e o filho não tem o peso político. Portanto, é um político fraco, um político débil ainda, digamos assim. E, portanto, há um capital de negociação que é permitido. Agora, qual será o resultado, se isso é acatado? A Igreja Católica está muito irritada, teve 40 mil observadores nos postos eleitorais. A França está muito irritada. A França está muito irritada. Estas etapas finais, porque Joseph Kabila era para ter feito eleições há 2 anos, conseguiu retardá-lo durante 2 anos. Não consentiu observadores internacionais. Houve vários acontecimentos de pressão. 3 províncias não votaram, alegando que tinham umas doenças, outros que tinham instabilidade. A fiscalização não é uma fiscalização independente. Portanto, há aqui uma relativa confusão. Como é que vai reagir a população? Não diria nada, mas quase nada na forma como se votou é normal, não é? Havia urnas que não existiam, listas que não estavam lá, sítios onde eram suposto votar, o nível de onde qualidade, os colegas eleitorais tinham, por hipótese, quase das pessoas e votaram 12 mil. O nível de qualidade do ato eleitoral é altamente questionável. Mas a Igreja Católica, que nomeou os observadores, que devem ter recolhido alguns dados do escrutínio em direto nas urnas, deixou uma mensagem clara sobre quem teria sido o vencedor. E com uma margem folgada, não era? Contra Sim. Agora, qual é 20 pontos. O que se vai passar a seguir? Aos Estados vizinhos. Os Estados vizinhos todos têm as suas políticas em relação ao Congo. É também outro problema que o Congo tem. Como tem uma fronteira com vários países, os países vizinhos todos querem um pouco a paz, mas todos querem um pouco a instabilidade do Congo. E todos têm grupos étnicos que são transfronteiriços. E todos têm com o Congo problemas de transbordagem de migrações, de refugiados que lhes causam problemas. E todos têm recursos partilhados que atravessam as fronteiras no subsolo. Portanto, há sempre também uma relativa ambiguidade na estruturação de uma vizinhança internacional no Congo que permita trabalhar num sentido verdadeiramente construtivo. Isto é, não basta a própria divisão do Congo interna, há a questão das relações fronteiriças e cada país fronteiriço tem também a sua visão, a sua interpretação, quiçá a sua ambição sobre o Congo. É uma questão muito complexa que vai perdurar e acho que este ato eleitoral é uma das etapas, mas vai ter desenvolvimentos que nem todos serão políticos no sentido clássico, muitos serão também de instabilidade, de conflito, de permanente manutenção de uma guerra de baixa intensidade no Congo. Como é que Angola olha para isto? Para Angola e para o seu, digamos, a sua ambição de ser a outra potência da África Austral, a rivalizar, nomeadamente no palco internacional, rivalizar com a África Nigéria do Sul. E com a África do Sul. Com a Nigéria e com a África do Sul. É isso. E repare uma coisa, e hoje a Angola, nesse aspecto, precisa de ter Angola tem com alguns o Congo do seu lado, não é? A Angola, hoje em dia, nesse aspecto, tem de ser rival, porque os norte-americanos sempre, também é natural, sempre privilegiaram muito como potências os países, primeiro, também anglófilos, não é? Portanto, anglófonos, ou seja, a Nigéria e a África do Sul, também como países grandes, e com a África do Sul como, enfim, industrialmente muito mais desenvolvido que qualquer um dos outros, a Nigéria como, de facto, um país mais populoso da África. Populoso da África, e depois com o petróleo e tudo isso. Mas temos que ver que, de um ponto de vista, por exemplo, de capacidade militar e de segurança, a Nigéria não é capaz de eliminar o Boko Haram, não tem sido, quer dizer, que é uma coisa que está ali e continua, não é?
tem problemas internos de segurança muito complicados, tem problemas e tem problemas históricos tribais fortíssimos, não é? De confrontos teve, aliás, a famosa secessão do Biafra, não é? E tem ali, de facto, uma tensão sempre muito grande entre uma parte da população muçulmana e também etnicamente também dividida, mas também, sobretudo, uma parte e outra parte que é cristã. Portanto, Nigéria tem esse problema. A África do Sul... Não tem o grau de unidade que, apesar de tudo, Angola não tem, não é? Não tem, que Angola tem. A África do Sul, e em aspas, porque a África do Sul tem, além de, neste momento, ter um problema que vai ser muito complicado, que é este problema da nacionalização das terras, da expropriação sem indemnização, que já está a causar problemas graves no aspecto da produção, da desvalorização da terra. Já há muitas pessoas, muitos agricultores a deixar fazer as sementeiras, etc. A África do Sul depois tem um problema a nível das Forças Armadas que é muito complicado. Como é um exército feito a partir de 7 exércitos, que era a Defense Force, enfim, do governo branco, do Apartheid, era a força do ANC, era a força daquele outro partido também que estava ainda à esquerda do ANC, e depois eram 4 bantustões. Portanto, é um conglomerado e hoje em dia também está subfinanciado. Quer dizer, as despesas militares na África do Sul neste momento correspondem mais ou menos a 1% do produto. Portanto, estão muito abaixo daquilo que seria exigível até para uma certa manutenção das coisas. E aliás, com queixas públicas fortes, quer da ministra, quer dos responsáveis militares principais. Nesse aspecto, a Angola tem várias vantagens comparativas. Primeiro, destribalizou muito. Graças à Guerra Civil, destribalizou muito, porque atirou as populações muito para as cidades, portanto, perdeu-se muito aquela continuidade. Por exemplo, uma das coisas que hoje é muito curiosa, embora as rádios, a televisão e a rádio angolana transmitam, enfim, por exemplo, nas línguas locais, chamemos-lhe assim, mas dizem-me os meus amigos angolanos que os jovens já não sabem nenhuma dessas línguas. Aquilo é uma coisa que, enfim, não tem muito significado. Portanto, a gente fala português, eu próprio vi isso várias vezes, em sítios mais remotos de Angola, os miúdos pequeninos falam português. Aliás, produto, acho eu, de 2 grandes campanhas que se fez nesse sentido, uma ainda no tempo da administração portuguesa, nos anos 60, e outra que foi feita no pós-guerra civil, e que teve de facto bastante êxito. Quer dizer, não há dúvida que toda a gente fala português, toda a gente entende português. Mas Angola tem outra vantagem, é que de facto destribalizou, quer dizer, não há lealdades políticas, há diferenças políticas, há rivalidades políticas, mas está fortemente destribalizado. E, aliás, mesmo durante a Guerra Civil, a gente viu uma coisa curiosa, que infelizmente é uma das coisas terríveis em África, que são os chamados massacres étnicos, e na Guerra Civil angolana massacres étnicos não houve, quer dizer, portanto, há essa... Havia alguma base étnica, havia uma base étnica nos partidos, havia não é? Nos partidos, sim senhor. Ao norte, havia uma base étnica, mas apesar de tudo, na direção já havia alguma, também se fez por isso, mas já havia alguma mistura, mas sobretudo depois a guerra se encarregou de certo modo, aliás hoje vê-se até pelas votações, enquanto por exemplo em Moçambique ainda se mantém uma certa ligação, digamos, às etnias, o centro e o centro-norte normalmente são mais dominados pela oposição, o sul e o norte mais pelo partido do poder, pela Frelimo, mas em Angola vê-se... Ora bem, neste caso, Angola teve sempre ali um papel importante, até porque o Congo também teve um papel importante na Guerra Civil angolana, quer dizer, o general Mobutu, até porque também tinha uma dependência grande dos Estados Unidos e dos serviços de inteligência norte-americanos, o Mobutu apoiou sempre bastante a UNITA e Jonas Savimbi. Apoiou bastante, até fez um dia, aquele famoso acordo de Gbadolite, que foi uma coisa saída da cabeça dele, em que ele contou à UNITA uma história e contou ao governo de Luanda outra história, quer dizer, a cada um contou que o outro ia fazer o que ele queria e não era verdade, quer dizer. A Luanda contou que Savimbi ia praticamente, enfim, entregar-se a troco de algumas vantagens, e a Savimbi contou que não, que era uma coisa de igual para igual, etc. Portanto, houve ali, criou esse equívoco. Depois, durante a Guerra Civil, lá está, Angola
na altura o chefe de Estado-Maior-General Matos, Angola faz, de facto, é a divisão de tropas especiais de Angola que põe no poder o Kabila, são eles que... Aliás, é muito curioso, porque as últimas forças que defendem também Mobutu também é pessoal da UNITA, porque o pessoal do próprio Congo praticamente abandona, é pessoal da UNITA que está lá que o traz, quer dizer, que o consegue proteger no final para ele sair para o exterior. Portanto, Angola esteve ali sempre muito ligada, numa dada altura até tinha quase monitorizava ali alguns aspectos, algumas áreas de, sei lá, o aeroporto, uma série de coisas. A inteligência angolana tinha ali uma fortíssima penetração. Hoje em dia penso que isso é bastante menor, não é? É bastante menor, por todas as razões, mas quer dizer, é bastante menor essa penetração de Angola ali. Agora, Angola tem que estar atentíssima a esta questão, sobretudo a que não haja outra vez uma guerra civil, porque uma guerra civil, para além dos efeitos políticos e diplomáticos e militares, tem uma coisa, quer dizer, quem fugir normalmente, quer dizer, quem fugir do Congo normalmente fugirá para Angola, não é? Portanto, as populações, isso Angola não pode neste momento permitir, de facto, ter de repente uma invasão de centenas de milhares ou até mesmo milhões de refugiados congoleses. Portanto, penso que é uma das... Aliás, ainda recentemente, por causa do conflito no Kasai, todos os refugiados que transpuseram a fronteira com Angola e que se vieram dedicar ao garimpo ilegal foram recentemente expulsos, ao que parece 300 mil, numa grande operação militar angolana que mereceu alguns reparos subtis, mas não muito estridentes, das Nações Unidas, e que os puseram do lado lá da fronteira. Porque como a fronteira é imensa, é muito porosa, e como as zonas de recursos são bastante grandes, vai sempre haver essa tentação de passagem de um lado para o outro. Embora a fronteira da RDC com Angola cubra faixas de população diferentes. Sim. Porque há a faixa Bakongo, e depois o Bakongo comunica, não é? Bakongo é de um lado e do outro da fronteira. Mas depois das Lundas já não. Exprime em Kikongo, mas toda essa outra área, mais no norte de Angola para leste, com os Chokwes e toda essa zona, tem uma articulação diferente, étnica e geopolítica, muito interessante. Portanto, a fronteira de Angola com o Congo é ela mesma uma fronteira muito complexa e diferenciada, que exige uma gestão que atenda a essas diferenças. Mas o Congo, enfim, tem sido um país onde o saque, podemos dizer assim, dos seus recursos naturais tem sido a prática das elites governantes, não é? Pode haver alguma expectativa de que com esta mudança se possa assistir a alguma evolução da situação? Não é previsível. Não. Porque é um país bom, difícil, não é? Portanto, já é muito bom se a situação no Congo não regredir e não voltar a mergulhar numa confrontação generalizada, porque é uma confrontação que tem um pouco a lógica de uma confrontação global na qual depois se inserem uma guerra muitas de todos contra todos. confrontações que aproveitam o caos geral para gerar caos específicos ainda mais com muitos senhores da vibrantes. guerra, não é? Sim, já, por muito exemplo, o Kivu, perigosa aquela zona toda do Kivu. essa Hoje em dia, o sul do situação Kivu muito são senhores da perigosa. guerra. Depois, não há ninguém que se tenha afirmado no Congo, digamos, com exceção de Lumumba à sua maneira e de Mobutu à sua maneira, não há nenhuma liderança do Congo que verdadeiramente houve ali o interprete a separatismo do totalidade. Katanga, não é? Que voltou agora, aliás, a ser levantado, não sei com que grau, mas voltou a ser levantado com que grau material, porque de facto apareceram vários documentos sobre isso, que Katanga queria outra vez separar-se e não sei o quê. Agora, o Katanga tem uma certa individualidade, por exemplo, e teve ali, de facto, algum período de uma certa instabilidade, até porque, instabilidade, estou a dizer, nos anos recentes,
E pronto, e teve aquela famosíssima sessão do Katanga, do Moisés Tchombe, na altura apoiado pelos belgas, pelos ingleses, pelos franceses e por nós, e pelos portugueses. Não é? Portanto, mas isso acabou, embora tenha sempre ali uma certa importância na vida do Congo, não é? Aliás, a questão tribal para mim é ali a mais radical e mais importante. O Gizenga aqui numas eleições, penso que foram as eleições em que concorreu também o Bemba aqui há uns 10, 12 anos. Foram talvez as primeiras do Joseph Kabila, já não me lembro exatamente. O Gizenga tem os votos nas províncias dele, ganha maciçamente, e depois nos bairros de Kinshasa, onde habitam as pessoas oriundas da província dele. Quer dizer, é uma geografia completamente tribal. Por exemplo, isto em Luanda não se dá, quer dizer, em Angola não se dá. Em Angola, aliás, nas últimas eleições, os partidos da oposição, somados, tiveram 52% dos votos em Luanda, e o MPLA, de quem Luanda era a cidade santa, digamos, teve 48%, quer dizer, portanto já se deu essa volta, quer dizer, o voto já não é uma coisa rigorosamente presa à opção étnica, não é? Portanto, já é um sinal de modernidade, não é? De modernização. E ali no Congo isso não existe. E quanto a estas convivências, nós tivemos uma experiência que foi, numa altura, no Zimbábue, aqui há uns anos, o Mugabe ficou, como é que se chama, o líder da oposição, o Tchanda, ficou como primeiro-ministro, se não estou em erro, mas depois tudo aquilo também acabou por se romper, não é? Porque há sempre um mais forte e não há, quando não há integração é muito difícil, não é? Esses convívios. Mas o que é que pode, o Congo, apesar de, portanto, o Congo é um país, para todos os efeitos, relativamente fechado, porque Sim. tem a bacia do rio, mas depois não tem praticamente acesso ao mar. Não tem praticamente acesso ao mar. Tem recursos minerais, mas se falarmos em recursos agrícolas, não é um país de recursos agrícolas. É África tropical. Porque é África tropical, e uma África tropical difícil de... come tudo, pá. A gente também tem que pensar nisso, que às vezes também a gente tal, sou capaz, não. É uma terra excessivamente ingrata, quer dizer, era um bocadinho como ali aquela zona da Guiné. É o equivalente à Amazónia em África, quase. Sim, é o mais parecido. Só que a Amazónia não tem população nenhuma, exatamente. Não é? E aqui há muita população, e portanto, mesmo que eles chegaram-se a fazer estradas, só que aquilo é praticamente devorado, porque por exemplo, Angola nisso tem até um clima bastante não só o clima, como o sol, com zonas de clima temperado, de terra fertilíssima, quer dizer, não tem nada, uma exposição ao mar enorme, não é? Quer dizer, ali não, aquilo é tudo, eu lembro-me uma vez de Kinshasa, é uma coisa, uma vez tínhamos ido lá aos Congos, ao Brazzaville, e já voltei com um amigo meu para voltarmos para Luanda, e a gente chegou a Luanda, que era no tempo da guerra, achamos que tínhamos chegado a Nova Iorque ou a Geneva, ou assim, um sítio qualquer, comparado, não é? Comparado com aquele caos mesmo, caos porque é de facto uma coisa caótica. Agora não sei como é que está, já há muitos anos lá não vou, mas Kinshasa era uma coisa completamente caótica enfim, com milhões de pessoas a viverem em condições muito miseráveis. Um gigante encravado. Porque a lógica da conferência mas é um gigante em tamanho, a lógica da conferência de Berlim foi um pouco esta. Ok, fiquei esse gigante, mas as saídas para o mar vão aqui ser bem repartidas. Não nos esqueçamos da ambição dos ingleses de dominar o norte de Angola. Mas depois, na conferência de Berlim, isso traduz-se em que na desistência de dominar o norte de Angola, mas não dar o controle das duas margens do Rio Congo, na Foz a Portugal. Por isso Cabinda dista da Foz do Zaire. E aí a África Ocidental Francesa. O Zaire, ou colónia do Congo, tem apenas um acesso ao Rio Congo, Sim. numa área navegável do Congo, mas do rio, mas onde o porto que é Matadi é um porto não é de águas profundas, é de águas muito baixas e, portanto, não garante uma verdadeira acessibilidade ao mar. Portanto, há ali uma partilha entre os herdeiros atuais Angola, Congo Brazzaville e RDC, que faz ali um equilíbrio
que nunca é um equilíbrio inteiramente favorável ao Congo encravado, o qual também não tem capacidade de déborder, nem de fazer um conflito sobre o Congo-Braza, porque aí se envolveria com o Gabão, que jamais consentiria nesse desequilíbrio, e toda essa zona da África, nem, obviamente, com Angola, que reconhece o Congo RDC como uma espécie de seu interland, mais com ligações por via terrestre do que até com ligações por via fluvial. E dá-se o facto de alguns países mais pequenos, que ficam a Oriente, bastante mais pequenos, terem, para todo efeito, uma capacidade de imunização, como o Ruanda. O Ruanda é o caso mais extraordinário. E uma capacidade de projeção. O Ruanda é o caso mais extraordinário. É de facto uma autocracia desenvolventista e modernista. O Ruanda hoje está uma coisa, enfim, irreconhecível. A linha do caminho de ferro de Malange é uma ligação para uma parte da RDC mais importante do que é uma relação por via fluvial. Claro. Aliás, foi uma forma, quer dizer, no tempo da administração portuguesa, normalmente, quer dizer, conseguiu-se sempre uma certa neutralidade, por exemplo, ali daqueles países, porque exatamente era cortar o comboio. Não era isso. Aliás, não se dizia isso publicamente, mas, portanto, havia o controle, de facto, ali a partir de Angola era esse. Portanto, isso foi sempre essa geografia, não é? Os países ali, os países que estão enclausurados são sempre... Seja lá como for, apesar do desconforto de países como a França, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio reagir negativamente à declaração de vitória de Tshisekedi. Não se prevê que possam vir a envolver-se nesta situação. Os Estados Unidos deslocaram uma força para o Gabão, mas que visa apenas a evacuação. Aliás, coincidiu com uma tentativa de golpe de Estado, não foi? Sim. Também que falhou. Mas não mais do que isso. Agora, temos que ver uma coisa. No passado colonial português e no passado angolano recente, há momentos em que quer a FNLA, quer a UNITA são visualizados a partir de Kinshasa como hipóteses de operar um desequilíbrio territorial e geopolítico em Angola. Mas isso digamos, no tempo do Mobutu, não é? Portanto, quando Kinshasa se via também, já tinha um poder centralizado e organizado, coisa que não tem. E tinha uma ambição... Tinha apoios dos Estados Unidos. E depois sobretudo, era no quadro da Guerra Fria, da não é? Guerra Fria, claro. O quadro da Guerra Fria que não existe. Aliás, a desgraça destes países, de certo modo, alguns foi o fim da Guerra Fria, porque muito dinheiro e muita atenção que se canalizava para lá, deixou de se canalizar. O caso do RTC é o caso talvez mais típico. Porque a zona do Reino do Congo, que não é a zona do Lingala, é a zona do Kikongo, e que apanha ali o sul de Kinshasa e apanha a parte do norte de Angola, é uma zona propícia para a configuração étnica, pelo passado histórico e até pela difusão de algumas seitas ou religiões de tipo protestante. É propícia a tender a operar uma atividade transfronteiriça fluida e portanto, até porque as fronteiras são tão artificiais, a jogar com nem sequer existem fator. Fronteiras físicas naturais, não é? Portanto, sim. Não há um rio, não há uma montanha natural, não é? Portanto, pode-se ir a pé. Isso é o destino mais frequente. Aliás, contava-se que, penso que era o Gem, contava que tinham uma vez encontrado uns portugueses em Kinshasa, umas portuguesas que lhe perguntou como é que elas tinham vindo e elas disseram umas angolanas. Umas angolanas tinham vindo a pé. Ainda eram uns quilómetros valentes. Bem, entretanto o nosso tempo passou, nós reencontramos dentro de uma semana para mais um Conversas aqui.